Em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que hoje é dia 3 de abril de 2020, tá? Uma época em que o Brasil está atravessando uma pandemia, tá? Só se fala a respeito de uma pandemia sobre o coronavírus, tá? O novo coronavírus no país. E eu vejo, através da internet, através do YouTube, WhatsApp, que muita gente está com medo, estão com muito medo, principalmente gente que se diz povo de Deus, tá? Pessoas que vão para a igreja, que dizem que são verdadeiros adoradores, que adoram ao Senhor, né? Que são adoradores, levitas, que são pastores e tal, missionários e tal, mas quando chega numa hora dessa, de dor e aflição, ficam com medo, temerosos, tá? Tem medo de tudo. Muitos têm medo de sair à noite muito tarde, de sair tarde do culto, com medo de assaltos, tá? Porque também está muita onda de assaltos nessa época, aqui no Rio de Janeiro. Eu sou aqui de Vila dos Teles, São João de Meriti, Rio de Janeiro, Brasil, tá? E hoje eu senti de deixar essa palavra aqui para todos que possam estar me vendo nesse momento, através deste vídeo. Eu sou o pastor Jaime de Lima, cantor e pastor, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, tá? Eu fui chamado para ser cantor em 1980, tá? Em 1980, tenho 40 anos de carreira, já gravei discos daquele de vinil, gravei CDs, fitas, cassete, e estou aí até hoje. Estou com 72 anos de idade, me converti aos 33 anos de idade na Igreja Batista tradicional, entende? Do Cacuia, Nova Iguaçu, Austin, Nova Iguaçu, e sou muito feliz com Cristo. E aprendi a viver sem temor sem temor no sentido da palavra medo, tá? Eu aprendi isso. Quando me converti, eu passei a não ter medo de mais nada, tá? O povo de Deus não pode ter medo. O povo de Deus tem que se lembrar das palavras que Deus deixou. Se você não se lembra da palavra que Deus deixou na Bíblia Sagrada, que você já leu, você já ouviu, é porque você precisa da presença do Espírito Santo na sua vida. Porque o nosso mestre, Jesus Cristo, Jesus o Cristo, melhor dizendo, o Cristo, ele nos deixou uma palavra. Eu vou para o meu Pai, mas enviarei o Consolador, o Espírito Santo. Ele vos ensinará, vos lembrará, vos consolará, tá? Se você não lembra a palavra na hora da necessidade, principalmente, para que você não fique com medo de nada, para que você seja consolado pela palavra de Deus, é porque você não tem ainda o Espírito Santo de Deus, tá? Você pode falar em línguas, não sei o que, pode fazer o que for, mas se você não lembra a palavra, você não tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, porque o Espírito Santo de Deus veio para lembrar, tá? É uma das funções do Espírito Santo de Deus, ensinar, lembrar e consolar, tá? Então, eu quero dizer para vocês dessa forma, nesta manhã, hoje é a manhã de dia 3 de abril, né? E quero falar para vocês essa palavra aqui, para que vocês entendam sobre o que Jesus fala na palavra. Jesus fala muito sobre o medo. Não temas, não temas, não temas. É desde o Antigo Testamento, do Velho Testamento, até o Novo Testamento, tá? Ele fala, não temas, não temas, não temas. São muitas vezes mesmo na Bíblia que tem essa palavra. Não temas, não temas. Deus está falando para nós não ter medo de nada. E aí as televisões, tá? Principalmente um canal aí de mídia, né? Um canal que o povo mais conhece aqui no Brasil nessa época. Não vou citar o nome dela, não precisa dizer. As pessoas sabem o que eu estou falando. Passa o dia todo as notícias sobre o coronavírus, colocando medo na sociedade. Só fala das mortes, não fala das curas, não fala das pessoas que estão sendo curadas, pessoas que estão resistindo ao coronavírus, tá? Então, meus queridos, fica aqui essa palavra, e eu vou falar para vocês, eu quero falar para vocês na palavra de Deus, baseado no livro de Lucas, tá? No livro de Lucas,
no capítulo 12 do livro de Lucas, a partir do versículo 4, tá? Livro de Lucas, Evangelho de São Lucas, escrito por São Lucas. O Evangelho não é de Lucas, o Evangelho é de Jesus Cristo, mas ele é escrito por Lucas, tá? O São Lucas. E diz assim, ó, no capítulo 12, versículo 4, o título na minha Bíblia diz assim: não devemos temer os homens. Jesus diz assim na sua palavra, é Jesus dizendo: e digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer. No versículo 5 do capítulo 12 ainda, ele fala: mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Amém, igreja? Deus está falando, se é para ter medo, vamos ter medo de Deus. Porque apesar de que Deus não quer que você tenha medo dele, Deus quer que você tenha temor. Muito mais temor do que medo. Temor no sentido da palavra, de respeitar o nosso Deus vivo, tá? Que sabe todas as coisas, está ciente de tudo, tá? E tudo está sob o controle dele. Nenhuma folha de uma árvore cai sem a permissão do nosso Senhor. E ele diz várias vezes na palavra dele, através dos seus servos: não temas, não temais, eu estou contigo. Essa batalha não é tua, essa batalha é minha. E você e o povo está com medo, meu irmão. Vamos parar com isso, meu irmão. Meu irmão, se a doença, o coronavírus, esse vírus aí, pegar você que é servo de Deus, não tem problema, meu irmão. Você morre e vai para a glória, tá? Ninguém nasceu para ser semente aqui na terra, não. Enquanto Jesus não voltar, nós vamos morrendo no corpo. Mas a Bíblia diz, Jesus diz na palavra dele: aquele que está em Cristo jamais morrerá, ainda que esteja vivo, não morrerá, e aquele que está morto viverá. E nós temos que crer na palavra de Deus, meu irmão. Senão não adianta ficar na igreja marcando passo, pensando que ali é casa de encontro, tá? E outra coisa, nesse momento aqui do dia 3 de abril de 2020, nós estamos nas nossas casas, obedecendo a lei do país. Os nossos governadores nos deram ordens, nos deram a orientação, né, através de tipo uma ordem, para que nós ficássemos em casa, né, agora, durante esse coronavírus, para evitar a contaminação nas ruas. Amém! A Bíblia diz, o apóstolo Paulo na Bíblia, ele fala que para nós obedecermos às leis do país, tá? Lá no tempo da Babilônia também, Deus, através do profeta, manda o povo obedecer a Nabucodonosor, tá? Que invadiu Jerusalém, destruiu o templo de Jerusalém, o templo, tá? Dos judeus, naquela época, levou os utensílios da casa de Deus para a Babilônia. Nós conhecemos bem essa história. Então não vem com esse papo de que, não, a casa de Deus é protegida por Deus. Meu irmão, a casa de Deus é protegida por Deus, principalmente no Novo Testamento, quando o povo de Deus está lá, meu irmão, tá? A verdade é essa, tá? E para servir a Deus, com templo ou sem templo, nós devemos aproveitar essa hora para falar do Evangelho, meu irmão. O povo fala muito em oração. Amém, vamos orar, meu irmão. Oração é importantíssimo. Vamos jejuar, jejum. Quem quer fazer jejum é importantíssimo, meu irmão. Mas a palavra de Jesus falou para os discípulos: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, tá? E eu, obedecendo essa palavra, tirando proveito da internet, do YouTube, eu estou aqui neste momento falando a várias nações. Aonde o YouTube chegar, eu estou falando, tá? Do Evangelho do Senhor Jesus. A igreja fala muito sobre a volta de Cristo. Jesus está voltando, está acontecendo essas coisas, porque é o Apocalipse. Meu irmão, peste, guerra, terremotos sempre aconteceram. Jesus, quando fala da multiplicação de terremotos, de pestes e tal, é apenas o início de dores que ele fala, meu irmão.
Jesus vai voltar quando o evangelho for pregado a toda criatura. Vamos aproveitar nesse momento que estamos em nossas casas, aqui no Brasil, né? Por causa desse tal de coronavírus, vamos aproveitar e transformar esse momento em bênção. Vamos aproveitar para pregar o evangelho para a nossa família, tá? As nossas famílias que estão reunidos conosco, aqueles que estão dentro de casa, aproveita para conversar sobre a palavra de Deus, tá? Para despertar neles a fé em Jesus Cristo. Isso é que é o certo, não é ficar com medo não, medinho não. O negócio de medinho está errado, meu irmão. Jesus diz na sua palavra no Apocalipse: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O crente não tem que ficar com medo de morte não, meu irmão. Tem que ser fiel até a hora da morte. Que venha vírus, corona, venha outro vírus, venha o que for. O crente não tem que ficar com medo de morrer não, meu irmão. Tá? Tem que ser fiel até a morte. Ele não gosta de ser fiel, dizer que é fiel na hora do dízimo, na hora da oferta, né? E tal. E tá dizendo que nesse momento aí, é importante você não sei o que e tal, mas está com medo de morrer, está com medo de todas as coisas, tá? Entendeu? Não, meu irmão, ó, para com isso, meu irmão. Vamos aproveitar para pregar o evangelho para nossa família, tá? Aproveitar para poder pregar para eles, para que eles se convertam. Jesus, ele diz em Crônicas, né? Quando houve a inauguração do templo, lá no Antigo Testamento, ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar a minha face, se arrepender dos seus pecados, eu olharei e sararei sua terra. Meu irmão, não é só orar não, meu irmão, tem que se arrepender dos seus pecados. Tem que se humilhar diante de Deus. Pastor, mas se humilhar é o quê? É chorar diante de Deus? Não, meu irmão. Muitos choram de remorso. Muitos choram porque estão em pecado e não estão arrependidos dos seus pecados não, tá? Muitos choram porque estão sentindo a presença de Deus, mas é se arrepender, meu irmão, dos seus pecados. Se humilhar, na verdade, é obedecer a palavra de Deus. É obedecer a palavra procurar obedecer a palavra de Deus o mais possível, já que nós não conseguimos obedecer ela toda, tá? Por isso que a gente não é salvo pela lei, não é salvo, nós estamos salvos pela fé, mas nós temos que estar nessa busca de santidade, procurando entender a palavra de Deus, procurando obedecer, tá? Se livrando das coisas erradas desta vida, porque Deus está irado com o mundo por causa por causa dos pecados, tá? Que está tendo no mundo muita coisa, muita imundícia. Está igual no tempo de Noé. As pessoas davam-se em casamentos, só pensavam em comprar e vender. Então, esse coronavírus está fazendo com que as pessoas fiquem mais em casa, reunidos em família, tal qual aconteceu na arca, no tempo da arca de Noé. A família de Noé ficou reunida dentro da arca durante 150 dias, meus irmãos. 150 dias, meus irmãos. Ficaram ali reunidos ali, e os animais também que entraram na arca. E Deus deu oportunidade ao povo durante 100 anos, Noé construindo a arca e pregando, para que o povo se arrependesse, tá? E se convertesse, mas não se converteram, não se arrependeram e ficaram de fora. E morreram no dilúvio, tá? E hoje não deixa de ser a mesma coisa, mas hoje nós temos a internet que nos ajuda a pregar a palavra, tá? Esta palavra que eu estou falando aqui, ela está indo para várias nações, e isso me alegra, porque eu não sou um cantor de mídia, não sou um pastor de mídia, mas eu consigo, através da internet, falar para muitos, graças ao Senhor Jesus Cristo, que me deu essa graça, esse momento maravilhoso de poder falar, tá? Então, meus irmãos, a Bíblia diz: não temas, não temas, não temas, não temas, não temas, e o povo está com medo, meu irmão. Ah, mas eu estou com medo de morrer, esse coronavírus pode pegar em mim, e que não sei o que. Meu irmão, se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, meu irmão, tá? Em vão vigiar a sentinela. Jesus diz: vigiai e orai. Temos que vigiar, realmente, cumprindo a palavra de Deus, principalmente
Porque Deus é fiel, meu irmão. O povo fala muito de fidelidade de Deus. Deus é fiel, mas aí é que está o perigo, meu irmão. Aí é que está a responsabilidade de falar essa palavra, Deus é fiel. Porque, na verdade, Deus é fiel principalmente com a sua palavra. Tá? Ele é fiel com a sua palavra. E se ele fala na palavra dele que vai acontecer, não vai deixar de acontecer não, meu irmão. O caso de Ezequias, quando ele orou para que Deus curasse ele de uma enfermidade e desse mais vida a ele, ali foi um caso especial, meu irmão. É um caso especial, que pode até acontecer nos dias de hoje. Se orarmos, pode até acontecer nos dias de hoje, nós orarmos e Deus interferir alguma enfermidade, alguma coisa. Amém! Deus é o Todo-Poderoso. Deus é o mesmo de ontem, do tempo de Ezequias, né? Do rei Ezequias. Mas, meu irmão, nós temos que pegar, ver o que Jesus fala no Novo Testamento, tá? Vamos lembrar de uma coisa, o Antigo Testamento é muito bonito, muito maravilhoso, podemos tirar muitas experiências do Antigo Testamento, mas quando se trata de palavra doutrinária, meu irmão, é o que Jesus fala, é o que o apóstolo Paulo fala, é o que Pedro fala, é o Novo Testamento. Nós estamos hoje no dia 3 de abril de 2020, nós vivemos o Novo Testamento, tá? A nossa igreja deve ser doutrinada no Novo Testamento. Por quê? Vou te explicar por quê. Jesus, quando ele foi para o monte para ser transfigurado, né, diante de alguns discípulos dele, 3 discípulos que estavam com ele, o que aconteceu, meus irmãos? Os discípulos viram ali 3 figuras, tá? 3 pessoas. Jesus, que estava ali presente, e apareceu em visão Moisés e Elias. Tá? Moisés ali representava as leis, estava representando as leis, os estatutos, principalmente no Antigo Testamento, tá? E Elias estava ali representando os profetas, porque Elias foi um dos maiores profetas considerados pelo povo judeu. Quando se fala em profeta, Elias, porque ele foi arrebatado num carro de fogo, transladado num carro de fogo, foi um profeta maravilhoso, então o povo respeitava muito Elias como profeta. E o que aconteceu? Mas Jesus, tirando da visão, né, na qual visão Pedro já estava ali idolatrando Elias e Moisés, já estava colocando os 3 no mesmo patamar de Cristo. E aí Deus tira Moisés e Elias da visão e deixa só Jesus e fala: este é meu filho amado, a ele ouvi. Meu irmão, isso é muito forte, meu irmão. Essa palavra, este é meu filho amado, a ele ouvi. Deus não falou ali na transfiguração: este é meu filho amado, a ele ouvi, e ouvi também Moisés e Elias. Não, este é meu filho amado, a ele ouvi. Significa que nós, agora no Novo Testamento, nós devemos ouvir mais a Cristo do que ouvir outros falarem. Ah, pastor, mas está no Antigo Testamento lá, que Daniel não comeu da comida do rei. Ele não comeu da comida do rei, ele não obedeceu à lei. Ele não obedeceu à lei. Por que nós vamos obedecer à lei do governador? Que o governador está pedindo para ficar em casa e tal. Por que vamos obedecer à lei? Porque Daniel não é doutrina para a igreja do Novo Testamento, não, meus irmãos. Doutrina para o Novo Testamento é Jesus, tá? É Jesus. Jesus fala: quando chegares numa casa, coma de tudo que for colocado na mesa e não pergunte nem a procedência. Amém? É isso que ele fala para os discípulos, quando ele manda os discípulos pregar o Evangelho. Tá bom? Então nós temos que ouvir a Jesus. Tá bom? Então nós temos que ver o que Jesus fala. O que Jesus fala é o que importa nesse momento do Novo Testamento. Nós vivemos na época do Novo Testamento, meus irmãos. O Antigo Testamento não é para ser desprezado pela igreja, não. Nós aprendemos muita coisa, muita sobre os heróis da fé, muita coisa para não ser enganado. Nós vemos ali que nos heróis da fé, eles morreram sem ver a promessa, sem a promessa se cumprir na vida deles, tá? Ali em Hebreus 11. Mas nos dias de hoje,
pessoal fala, eu não morrerei sem a promessa se cumprir, sem as promessas de Deus se cumprirem. Meu irmão, tu vai morrer mesmo, se tiver que morrer, morre, meu irmão. Não fica essa história não, meu irmão. Vai para Hebreus 11, que é o Novo Testamento, e vai aprender. Às vezes a fé não se cumpre em você, mas se cumpre no teu filho, na tua família, tá? Em alguém da tua família. Foi o que aconteceu com Abraão. Ele não viu a promessa se cumprir, meu irmão. Mas a promessa se cumpriu na descendência dele. Amém? Então vamos olhar para a palavra de Deus e procurar aprender, meu irmão. Tá? Aprender o que Deus está falando para nós nesta manhã. Nesse momento, são 12h30, 12h30, tá? Eu estou aqui falando para vocês terem mais fé em Deus, na palavra de Deus, observando, aprendendo o que Deus fala, tá, meus queridos? Principalmente o que Jesus fala, o que nosso mestre fala, tá? A ele ouvir, é o que está na palavra. E se ele fala, não devemos temer os homens, então vamos ficar em casa obedecendo a lei dos homens, porque ele manda também obedecer a lei dos homens, mas sem temor, sem ter medo, e aproveitar esse momento que estamos nas nossas casas para falar do Evangelho para as pessoas, tá? Ter mais proximidade, se aproximar mais dos nossos parentes, nossos amigos, nossos queridos que estão conosco, que muitas das vezes, hoje, nos dias de hoje, a internet, o computador, o smartphone, esses aparelhos técnicos estão afastando as pessoas até dentro de casa. Esposa, mulher que fica o dia todo no zap, ou então homem, e não dá um abraço na esposa, não dá um abraço num filho, não diz para um filho, eu te amo, o filho não diz para o pai e a mãe, eu te amo. Que é isso, meus irmãos? Então, as coisas que estão acontecendo também é providencial para que as famílias tenham mais contato um com o outro, tá? Para viver mais em comunhão um com o outro. E tudo, Deus sabe todas as coisas. Na palavra de Deus diz assim, ó, todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus. Meu irmão, essa palavra é a palavra mais forte que eu vejo na palavra de Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus. Meu irmão, se você ama a Deus, você tem que ficar sabendo que este coronavírus, estas coisas que estão acontecendo, é para o teu bem, meu irmão. Não é para o teu mal, não. Você tem que saber transformar isso em bem, em bênção. Pedir a Deus para te dar sabedoria. Porque Deus transforma o choro em alegria, meu irmão. Tá? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós temos que crer nisso, meu irmão. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz, os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Meu irmão, é muito forte, meu irmão. Aí por que você fica abalado? Procura lembrar, meu irmão, do apóstolo Paulo, Silas, na prisão, encarcerados, louvando a Deus, adorando ao Senhor, orando e louvando, tá? Lembra disso, meu irmão. Sem ficar, em vez de ficar em desespero. Se nós estamos em nossas casas neste momento, vamos aproveitar para louvar o Senhor, adorar o Senhor. Não pode fazer Santa Ceia. A Santa Ceia, estou com saudade da Santa Ceia no templo, lá na igreja. Meu irmão, a igreja é você, meu irmão. A igreja somos nós, meu irmão, é o povo de Deus. Faz tua Santa Ceia no teu lar. Compra um suquinho de uva lá, compra um pãozinho e faz a ceia dentro da tua casa com os teus queridos. Faz a Santa Ceia, já que você quer fazer a cerimônia da Santa Ceia. Não depende do pastor, não depende de ninguém não, meu irmão. Depende de você mesmo. Tá entendendo? Se quer chamar o pastor, chama o pastor para fazer parte contigo aí, mas faz na tua casa, meu irmão, a tua Santa Ceia. E não fica ligado à adoração a templo, a essas coisas não. Lembra quando Jesus falou para os discípulos? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada.
E aquele templo que eles estavam adorando, meu irmão, ele foi derrubado. Ele foi destruído. Segundo os teólogos, uns 70 anos depois de Cristo, ele foi derrubado. Aquela profecia, aquilo ali foi como uma profecia que Jesus falou. E na terra vai ser isso também, meu irmão. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, o templo não vai subir não, meu irmão. O templo, amém, é um lugar consagrado, uma porta aberta para que Deus faça ali o seu mover, o povo se reúna, amém. O pastor Jaime não é contra templo não, até porque eu prego nas igrejas, canto nas igrejas, louvado seja Deus. Mas, meu irmão, se faltar o templo de pedra, o templo humano continua, tá? O templo de Deus continua em nós, que nós somos o templo de Deus, propriamente dito. O Senhor disse, eu habitarei em vós, tá? Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa que é a palavra que eu quero deixar nesta manhã, meu irmão. Não temas, não temas, não temas, não temas, tá? Porque Jesus, é o que Deus nos fala. E os meios de comunicação aí estão aí, colocando temor no povo, tá? Tem uma televisão, um canal de TV aqui no Brasil, que ele fica o tempo todo só colocando desgraça, tá? Só sofrimento no povo. Não fala das curas, das pessoas que estão resistindo ao coronavírus, tá? Não fala, só fala dos que estão morrendo, não sei o que, tá, meus irmãos? Ó, Deus é conosco, Deus é com você e com sua família, tá? Fica com essa palavra aqui em nome de Jesus, tá bom? Em nome de Jesus. Um abraço do pastor e cantor Jaime de Lima, tá? Não para orgulho e vaidade, mas para a honra e glória do Senhor. Amém. Eu estou no meu apartamento aqui, no meu apartamento onde eu moro, em Vila dos Teles, tá? São João de Meriti, Brasil.